O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 8 de junho. Embaixador dos Estados Unidos diz que Israel tem direito de anexar partes da Cisjordânia. A gente vai começar por algumas notícias em relação aos Estados Unidos. Essa, do final de semana, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, ele deu essa declaração ao New York Times e ele disse, aspas, sob certas circunstâncias, eu penso que Israel tem o direito de tomar o controle de partes da Cisjordânia, mas provavelmente não de todo o território. Lembrando que, nesse caso, essas partes da Cisjordânia fica um pouco vago, porque você tem partes da Cisjordânia que já são, de fato, anexadas por Israel, como as margens do Rio Jordão, por exemplo. A gente já explicou aqui que a Cisjordânia tem 3 tipos de território. Os territórios em que você tem administração e segurança israelense, em que você tem administração palestina e segurança israelense, em que você tem administração e seguranças palestinos. Então, essa declaração dele ela fica um pouco ambígua, mas também pode servir como um eventual endosso, digamos assim, a uma política de anexação da Cisjordânia, ou de partes da Cisjordânia, pelo governo israelense, possibilidade que o Netanyahu já ventilou e que ele precisa manter em aberto, digamos assim, até como uma ferramenta eleitoral, já que Israel vai passar por novas eleições agora em setembro. Ainda em relação aos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vetou que embaixadas e consulados expusessem, hasteassem a bandeira do arco-íris, por conta do mês do orgulho gay, o mês do Pride, que inclusive vai estar nas efemérides da semana que vem, salvo engano, E, nesse caso, algumas embaixadas, contornaram, digamos assim, violaram essa proibição, tá? E hastearam a bandeira mesmo assim. E você teve, inclusive, integrantes do governo dizendo que isso era uma rebelião contra as ordens, enfim, seria ali uma quebra de hierarquia. Porém, essa discussão ocorreu já que nesse ano, pela primeira vez, o Departamento de Estado, pela primeira vez desde 2011, não enviou um telegrama oficial com as diretrizes para essa questão da bandeira, tá? Continuando, no dia 10 de junho, um helicóptero se chocou com um edifício de 54 andares em Manhattan, o seu piloto morreu e, claro, muita gente ficou agoniado, houve ali um certo pânico, temendo que fosse eventualmente um ataque terrorista, um prenúncio de ataque terrorista, alguma coisa assim. Porém, foi um acidente, de fato, foi um pouso forçado que não deu certo, causou incêndio. O piloto da aeronave faleceu, infelizmente. Também em relação aos Estados Unidos, no dia 11, terça-feira, o Departamento de Justiça, em cooperação com diversas organizações policiais do país, publicou os resultados da Operação Broken Heart, Operação Coração Partido. Talvez eles estejam começando a contratar a pessoa que elabora o nome de operações da Polícia Federal, E que foi uma operação que prendeu 1.700 pessoas relacionadas com pedofilia online, tá? Exposição de fotos eróticas de crianças, tentativa de assediar crianças por meios online, nesse caso são 308 supostos abusadores e também foram identificadas centenas de crianças que sofreram abusos, foram forçadas a participar da produção desse tipo de material e, por conta disso, os seus familiares ou responsáveis também são investigados, tá?
o procurador-geral, o William Barr, né, o mesmo quando a gente falou do relatório Miller, por exemplo, ele disse: o abuso sexual de criança é repugnante e vitimiza os mais inocentes e vulneráveis de todos. Devemos fazer com que toda a força da lei caia sobre predadores sexuais. Tá? E, assim, palmas para todos os envolvidos, corretíssimo. Então, ele também está correto nessas observações. Além disso, o Donald Trump disse que, numa entrevista, disse que ele aceitaria informações vindas de estrangeiros sobre seus rivais eleitorais. Cara, ele falou isso pra trollar. Não é possível. Ele falou isso assim, ele respondeu isso aqui, ele virou e falou: zoei, só pode ser. Né? Eu vi, ele disse, né, que a pergunta foi assim, quem perguntou isso foi o jornalista George Stephanopoulos, tá, da ABC News, e aí perguntou assim: se dessa vez alguém da Rússia, da China, se aproximar da sua campanha e dizer que tem informações sobre o seu rival, você o escutaria ou chamaria o FBI? Talvez ambos, talvez você queira ouvir, não há nada errado em ouvir. Tá? Então, eles estavam discutindo, obviamente, a questão da articulação com os russos, né? E aí, o Stephanopoulos também disse assim, né? Ele disse que o FBI iria gostar de saber sobre esse tipo de coisa, e aí o Trump disse que o diretor do FBI estaria errado. Então, assim, eu tenho certeza que ele deu essas declarações para causar, tá? Não é possível, né? Mas, enfim. Aí, mais duas notícias para a gente fechar esse blocão aqui de Estados Unidos. Uma delas é que vazaram os projetos, os planos para as celebrações do 4 de julho em Washington, que estariam sendo conduzidos pessoalmente por Donald Trump e que iniciaram uma discussão nos Estados Unidos, porque ele pretende ali algumas mudanças, né, no festejo, torná-lo bem mais espetacular, né, no sentido de espetáculo mesmo, como da sua tradição, né, de personalidade de mídia e tudo mais. Só que muita gente discutindo uma eventual personificação, né, do cerimonial, porque vai ter um discurso dele, ele vai falar no Lincoln Memorial, né, onde tem aquela estátua enorme do Lincoln sentado você já deve ter visto em filmes e tudo mais. E aí tem essa discussão aí sobre uma eventual, né, partidarização, digamos assim, né, e do 4 de julho, em ano de véspera de eleição, enfim, mas aí é claro, são os planos vazados, isso não quer dizer nada que eles vão ser feitos ou não. Lembrando que o Donald Trump, ano passado, ele queria fazer uma grande parada militar, né, no 4 de julho, inspirado pela parada da Bastilha na França, quando ele foi convidado do Macron. Só que o Departamento de Defesa meio que dissuadiu ele da ideia, dizendo que seria meio caro fazer uma parada militar aos moldes franceses, até porque assim, a França é grande para padrão europeu, né? Os Estados Unidos é um país gigantesco, então você teria que deslocar ali tropas e tudo mais, enfim. E finalmente, hoje, tá? Quinta-feira, dia 13, a Sarah Huckabee Sanders deixará a Casa Branca, né, deixará o seu posto de porta-voz do governo ao final do mês. Tá? Quem publicou isso foi o próprio Donald Trump no Twitter, dizendo: após 3 anos e meio, nossa maravilhosa Sarah Huckabee Sanders deixará a Casa Branca ao fim do mês para voltar ao seu grande Arkansas. Ela é uma pessoa especial, com talentos extraordinários e aí ele colocou assim: para quem acha que ela poderia concorrer ao governo do estado, ela seria fantástica, né? Obrigado pelo trabalho bem feito, né? Então, inclusive ela é filha do ex-governador, o Mike Huckabee, e já é a segunda, né, porta-voz do governo, né? Ela substituiu o Sean Spicer anteriormente. E se pensar, né... E teve o Mulch também, né? Não, o Mulch ele não é porta-voz. Ele foi de relações públicas. Coisa mas assim. Se pensar no gabinete, né? Porta-voz não é tecnicamente do gabinete, mas se pensar no gabinete do Trump, foram 14 nomes, né? Que já deixaram o governo nesses últimos 3 anos. Mas no caso dela, ela é uma das poucas pessoas que sai por cima, digamos assim, né? Ela sai muito identificada com o Trump,
né? Ela sofreu muitas críticas da imprensa e tudo mais. Teve lá aquele roast, né, no jantar da Casa Branca dos correspondentes. Mas, em relação aos republicanos, em relação à sua proximidade com o Trump, ela sai por cima e, eventualmente, pode ser candidata, né, ao Arkansas. É uma situação parecida com a da Nikki Haley, assim, né? Sai pela porta grande, né? Pela porta da frente. Notícia do último domingo, dia 9 de junho. Centenas de manifestantes são presos durante a eleição presidencial no Cazaquistão. Pois é, né? Surpreendente. Pessoas foram presas no Cazaquistão. Cazaquistão, onde recentemente um cara foi preso porque levantou um cartaz em branco, né? E tivemos aí cerca de 500 pessoas detidas que estavam protestando contra o que eles diziam que era uma farsa eleitoral, que era uma vergonha, né? E que não seria ali uma eleição transparente. E, no fim das contas, né, no dia da eleição, nós tivemos o acesso à internet bloqueado no país. Aplicativos também foram cortados, como o Telegram. Tá? E, como a gente mencionou no programa passado, né, era muito improvável que o candidato do governo do Nur-Sultan não fosse eleito. E, claro, ele foi eleito, vencendo em todas as regiões do país, o Kassym-Jomart Tokayev, com 71% dos votos. Né? Lembrando que teve um turnout de 77%. Ou seja, ele recebeu 6,5 milhões de votos dos 9,2 que compareceram, milhões, e mesmo assim, o total de eleitores não chega a 12 milhões. Então ele recebeu mais da metade, mesmo se contar todo o eleitorado, né? Para surpresa de nenhuma pessoa. Então, o Nur-Sultan vai continuar no poder aí de forma indireta. E detalhe, tá, gente? A eleição foi dia 9 de junho e dia 12, quarta-feira, o cara já foi empossado. Mas ele passou na redação? Ele passou na redação. Ah, tá. Foi o nosso... Importante saber escrever. Exatamente, escrever em cazaque, até porque nem os cazaques sabem escrever direito em cazaque. Né? Um abraço a todos os nossos downloads vindos do Cazaquistão. Inclusive, teve um ouvinte nosso que falou recentemente que, apesar dessa nova mudança, é um dos países com uma taxa de alfabetização maior da região. Ah, sim, deve ser tão grande que por isso que eles decidiram mudar o alfabeto. É o desafio de alfabetizar mais pessoas, entendeu? Eles querem... É a sede por educação. Exatamente, é tanta vontade de educação que vamos mudar o alfabeto. E teve um outro ouvinte nosso que disse que o sonho dele seria viajar por todos os países e em cada um deles baixar um episódio, um episódio do Xadrez Herbal para a gente completar o Mapa Mundi. Tá aí, ó, grande desafio. Também no último domingo, a oposição no Sudão iniciou greve geral pedindo a renúncia da junta militar. Bastante gente tem comentado no Twitter, às vezes, né? Mas, pô, galera, alguém sabe me indicar alguma coisa sobre o Sudão e tudo mais? Lembrando, no programa passado, né, o programa 190, a gente falou bastante do Sudão. E programas anteriores, a gente também falou bastante do Sudão, tá? O Sudão foi tema principal no 182, por exemplo. A gente também falou um pouco no 184, a gente falou bastante no 126, né, por conta da barragem etíope. Então, para quem quiser informações sobre o Sudão, tem programas anteriores. No programa passado a gente falou bastante também. E nessa semana nós tivemos, né, esse início de uma greve geral, porque a repressão pelas forças militares sudanesas, que são apoiadas pelos países autoritários da Península Arábica, continuou. Algumas estimativas já estão falando em até 500 mortos nos últimos 10 dias. Líderes da oposição foram basicamente sequestrados e expulsos do país, tá? Porque não foi uma expulsão do tipo, olha, Matias, você tem 72 horas para sair do país, tá aqui a notificação. Não, foram lá, pegaram o cara, botaram no helicóptero, levaram o helicóptero para outro lugar e falaram, você não volta mais, tá? E, junto com essa greve geral, o governo sudanês voltou a bloquear, né, a internet no país. E assim, quando a gente fala bloqueou a internet no país, a gente está falando de quase 40 milhões de pessoas, tá, gente? O Sudão tem uma população razoável, né? Proporcionalmente, inclusive, é uma população... não sei como é que é a densidade, agora não me lembro. Então...
os protestos no Sudão continuam, a junta militar sudanesa continua e, infelizmente, aparentemente, pela força e pelo medo, eles vão acabar conseguindo se manter no poder. Ou seja, infelizmente, aquele diagnóstico de que o Bashir caiu, né, porque algo precisa mudar para que tudo continue como está, infelizmente, talvez se confirme. Por fim, na última segunda-feira, tivemos um massacre no Mali que deixou pelo menos 95 mortos. Isso, mais um caso de um vilarejo atacado, né, no Mali, também dos Dogon, né, que é aquela população pastoril que a gente já comentou anteriormente. Nós tivemos, né, em março, uma milícia Dogon tendo atacado uma aldeia Fulani, tá? E nós temos, no caso do Mali, um conflito que é étnico e religioso também. Porém, o Mali, ele acaba tendo ali a gente também já comentou sobre isso, o Mali ele acaba tendo um governo, né, muito forte, digamos assim, porque é um governo que tem o apoio da França. É um governo que tem apoio militar da França, inclusive. A França, frequentemente, a gente repercutiu isso um tempo atrás, realiza ataques aéreos dentro do Mali, por exemplo, contra grupos considerados extremistas, né, ou opositores pelo governo. Por quê? Porque é do Mali que vem a maior parte do urânio francês. E a França, 71% da energia elétrica da França é gerada em usinas nucleares. Ou seja, sem combustível nuclear, a França corre o risco de ter um blackout, alguma coisa assim. É claro que assim, né, não é que o urânio vai acabar amanhã, tá? Mas a energia nuclear é muito importante para a França, consequentemente, ela manter acesso a reservas desse mineral, que ela não tem, né, também é muito importante, né? Países que são ricos em urânio, Mali, Congo, Brasil, tá? Então, a situação no Mali ela acaba sendo uma situação de um conflito civil localizado entre milícias, mas que não chega a ser um conflito generalizado ou causar uma falência de governo, porque o governo possui uma aliada poderosa, externa, que tem os seus interesses no Mali. Né? Então, e claro, a França alega que é o governo legítimo, que ela colabora com o governo legítimo e tudo mais, né? A embaixada francesa não precisa mandar uma nota de desagravo pra gente, mas no fundo, né, tem um interesse geopolítico ali muito claro. Notícia da última terça-feira, dia 11. Irã aumentou o enriquecimento de urânio, afirma a agência da ONU. Algumas notícias aqui sobre o Irã, né, que quase virou um dos blocos principais do programa, que como tinha muitas notícias europeias, aí acabou não rolando. A culpa é da Moldávia. Mas o Irã retomou, né, como prometido, o enriquecimento de urânio. Porém, eles fizeram isso avisando a Agência Internacional de Energia Atômica. Além disso, o Irã ainda estaria dentro ali da margem do acordo, tá? O Irã subiu a sua produção, porém não violou o tratado, pelo menos não ainda, né? Já que o tratado se refere ao limite máximo das reservas do país, tá? Aí, isso no início da semana. Na quarta-feira, um aeroporto na Arábia Saudita foi atacado por mísseis disparados pelos rebeldes Houthis no Iêmen, que teria deixado pelo menos 26 pessoas feridas. E o governo saudita disse que esse ataque, na verdade, foi autorizado por forças iranianas, né? Lembrando que a guerra civil no Iêmen é, na verdade, uma guerra por procuração, uma proxy war entre sauditas e iranianos. Aí, para levar a paz, né, o Abe Shinzo, ou Shinzo Abe, né, o Tanguy, eu até brinquei com ele no Twitter esses dias. Shinzo Abe, de fato, é um nome muito mais sonoro, mas ele pediu para... Só que assim, a BBC não tá chamando ele de Abe Shinzo, tudo mal educado, tá? Mas o Abe Shinzo esteve no Irã, se encontrou, né, com o presidente do Irã, e, assim, lembrando, recentemente ele esteve, né, com o Donald Trump, e eles tiveram conversas, o Abe Shinzo e o Hassan Rouhani, deram declarações dizendo que o Japão considera essencial que o Irã tenha um papel construtivo na paz e na estabilidade no Oriente Médio, para que essa região não seja ainda mais desestabilizada, ou seja, tentou-se ali o homem da paz, né? Levar ali a negociação, né? Agora, por que ele foi lá?
né? Oficialmente, porque marca os 90 anos das relações entre Irã e Japão, né? O Irã, que ainda se chamava Pérsia, né? E o governo persa pede para ser chamado de Irã na década de 1930. E aí, o Shinzo Abe, ou Abe Shinzo, né, aproveitou a data para visitar o Irã, falar de negócios comerciais, falar de petróleo, é claro, e também falar, eventualmente, da paz, né? Eventualmente um papel de mediação, não sei, né? Então, claro, teria que ser muito otimista para achar que o Japão teria como fazer essa posição de meio campo, já que o Japão não tem exatamente uma relação muito próxima com o Irã, né? Não é o... quais são os amigos do Japão, quando você pensa assim? Você não pensa no Irã, né? Então, vamos ver. Mas também tinha outros assuntos a lidar, especialmente esse tal de petróleo. E aí, a principal notícia foi que, na quinta-feira, no Golfo de Omã, 2 navios petroleiros tiveram explosões, tá? Teriam sido atacados, levou uma subida do preço do petróleo, inclusive, e os Estados Unidos oficialmente acusou a República Islâmica do Irã pelos ataques, tá? O Irã negou, disse que eram acusações infundadas e tudo mais. E aí o que aconteceu? As autoridades dos Estados Unidos revelaram imagens que não deu tempo de assistir para prepararmos para o programa, que mostrariam, tá? Nesse vídeo, um bote da Guarda Revolucionária do Irã se aproximando de um petroleiro japonês, tá? E colocando ali uma mina marítima, na verdade retirando uma mina marítima que não teria explodido, tá? Segundo Mike Pompeo, a avaliação dos Estados Unidos está baseada em informações de inteligência, nas armas usadas, no nível de expertise necessário para executar a operação, em recentes ataques iranianos similares e no fato de nenhum grupo proxy operando na região ter os recursos e a proficiência para agir com tal grau de sofisticação, tá? Aí é claro que daqui a pouco, né, o Irã, né, negou, e muito provavelmente o Irã vai colocar uma possibilidade, uma discussão que muita gente vai levantar, que é de ser eventualmente uma bandeira falsa, né, dos Estados Unidos estar organizando os ataques para justificar uma ação contra o Irã, tá? Para quem não conhece o caso do Golfo de Tonkin, tá? Da Guerra do Vietnã em 64, que até hoje é carregado ali de especulações, de teorias da conspiração, é uma oportunidade para dar uma olhada. Aqui eu não estou afirmando nada, só estou dizendo que vai ser justificativa, até porque a gente não tem como saber nada, eu não estou lá, né? Se eu estivesse lá, eu saberia. Mas então tá aí em relação ao Irã, esperamos que a coisa não desande. Também na última terça, a Justiça de Botsuana descriminalizou a homossexualidade. O país, né, a Justiça de Botsuana, disse que a lei de 1965 ela está anulada, pois é uma relíquia da era vitoriana, né, ou seja, uma referência ao período colonial, dizendo que uma sociedade democrática como Botsuana deve aceitar a tolerância e a diversidade, tá? Lembrando que Botsuana é um dos países africanos mais estáveis, né? Se tornou independente em 66 e desde então só teve governos democráticos e eleitos, tá? Não teve nenhum golpe nem nada. E, então, parte, né, desse pensamento acabou sendo expresso nisso, que aboliu essa lei do período colonial. Recentemente a gente falou de coisa parecida, foi no Quênia, né? Quênia, Uganda... de leis coloniais que proibiam relações homossexuais. Então... A Zâmbia tem enfrentado um problema muito grave também de homofobia. E aí... Que está próximo, né, de Botsuana. Isso. Né, são vizinhos. E aí você ainda tem na África, né, 32 países onde você ter relações homossexuais com alguém é um crime, né? E você tem é curioso que você tem países em que é um crime apenas no caso masculino, né? E você tem outros países, que é o caso, por exemplo, da Namíbia. E você tem países em que é um crime independente do sexo da pessoa.
Tá? Então, Botsuana aí dando mais um avanço. Bem, já que o Felipe citou o Quênia, né? Notícia de ontem, enfim, estamos aí, né, gravando na madrugada de quinta para sexta, mas quinta-feira, dia 13 de junho, político do Quênia foi preso por agredir uma parlamentar. O Rashid Kassim, que é integrante do parlamento do Quênia, ele deu um tapa numa parlamentar, a Fatuma Gedi, ou Gedi, que saiu com o lábio sangrando do episódio. As parlamentares mulheres do parlamento saíram do parlamento, abandonaram a sessão. A agressão foi supostamente porque ela, que é do comitê orçamentário, não teria liberado um projeto de liberar verbas para a região do Rashid Kassim, né, da sua constituência, ou seja, o seu distrito eleitoral, digamos assim, tá? E aí ele foi detido, tá? Foi preso, porém logo depois ele foi liberado. Não sei se ele vai cumprir alguma... enfim, como é que se vai ter alguma investigação. Ele que não quis comentar o caso perante a imprensa. E para ficar ali na região, vamos à vizinha Uganda, né, a vizinha do Quênia, em que essa semana Uganda registrou 3 casos de ebola no país, tá? Muito provavelmente vindos do Congo, né? Na qual Uganda faz fronteira com o Congo, né? E isso foi confirmado pela OMS na quarta-feira, dia 12, tá? Então Uganda registrando os 3 primeiros casos dessa doença, né? Esperemos aí que não se torne mais uma epidemia, né? Mais um caso ali extremamente violento dessa doença. E por fim, não teremos breaking news, né? Também notícia de ontem, quinta-feira, dia 13 de junho, já que estamos aqui madrugada do dia 14, 2h57, a Turquia desafiou os Estados Unidos e confirmou a compra de armamento da Rússia. Na quarta-feira, o Erdogan, numa entrevista, né, numa coletiva, o Erdogan, que foi padrinho de casamento do Mesut Özil, né? Pois é. Recentemente. E ao ser perguntado, né, o que ele achava da ameaça dos Estados Unidos, que os Estados Unidos diz que se a Turquia adquirir os sistemas antiaéreos russos S-400, a Turquia não vai poder adquirir os caças F-35. A gente já comentou isso em algumas oportunidades. E aí ao ser perguntado, o Erdogan disse, não, mas isso já está selado, a entrega será no mês que vem. Tá? Ou seja, né, disse que não vai voltar atrás, a compra já está selada, a entrega começa mês que vem. Então, e ele disse que vamos denunciar em todas as plataformas se a Turquia for excluída do programa da F-35 sem razões justificadas. Né? Lembrando que a Turquia fez parte do financiamento do F-35 desde o início, por ser uma aliada da OTAN, embora um parceiro júnior, né, desse desenvolvimento. E os Estados Unidos, né, alega que a Turquia não estaria cumprindo ali os seus compromissos e tudo mais, mas no fundo o que os Estados Unidos não quer é que a Turquia tenha os S-400 e os F-35 ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí você vai conseguir avaliar o desempenho de um equipamento versus o outro. Ou seja, se os turcos, num exercício militar, num adestramento militar, determinarem como o S-400 pode melhor operar contra esse caça, essa informação pode chegar nos russos, ou ainda mais, né? Os russos podem mandar lá uma equipe técnica para ajudar ali na adaptação, no treinamento do S-400, e olha só, aquilo lá é um avião, pô, vou dar ali uma olhada nele, posso tirar uma foto? Né? E, enfim, você ter ali algum caso de espionagem, a gente já explicou isso, é uma versão, obviamente, resumida.